Riram quando ela disse que era chefe. Até provarem o primeiro prato. Maria das Graças sempre teve as mãos manchadas de farinha. Aos 42 anos, ela conhecia cada segredo da cozinha como quem conhece as linhas da própria palma. Sua história começou aos 8 anos, quando a mãe adoeceu e ela precisou assumir o fogão de casa. Não havia escolha. Eram 5 irmãos menores e um pai que trabalhava 16 horas por dia na construção civil. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Maria aprendia que uma pitada de cominho fazia toda a diferença no feijão, que o segredo do arroz soltinho estava no tempo exato de repouso, e que um refogado bem feito era a base de qualquer prato que se prezasse. Ela não tinha livros de receitas, tinha apenas a necessidade e uma intuição natural que parecia fluir através de seus dedos. Durante décadas, Maria trabalhou em casas de família, pequenos restaurantes do bairro e lanchonetes de esquina. Nunca teve diploma, nunca frequentou uma escola de gastronomia, nunca aprendeu os nomes franceses dos molhos clássicos. Mas sabia fazer uma lasanha que fazia crescer homem chorar de saudade da infância, um bolo de chocolate que derretia na boca como uma promessa de felicidade, e um tempero de frango que transformava uma refeição simples em celebração. O evento gastronômico Sabores de Elite acontecia anualmente no Grand Hotel Copacabana Palace, reunindo os mais renomados chefes do Brasil e alguns convidados internacionais. Era um encontro exclusivo, onde nomes como Alexandre Bernardino, chefe do restaurante estrelado Quintessência, e Isabela Montenegro, detentora de 2 prêmios Michelin, apresentavam suas criações mais elaboradas para um público seleto de críticos gastronômicos, empresários do ramo alimentício e socialites que faziam da alta culinária um hobby caro. A entrada no evento custava R$ 3.000 por pessoa, e a lista de espera tinha mais de 500 nomes. As mesas eram decoradas com orquídeas importadas, a cristaleria vinha da Boemia, e cada prato servia como uma pequena obra de arte que custava mais que o salário mensal de muitas famílias brasileiras. Maria nunca imaginou que estaria ali. Tudo começou quando Dona Helena, uma senhora de 80 anos para quem ela cozinhava há 15 anos, decidiu fazer uma surpresa. Dona Helena era viúva de um grande industrial e, apesar da idade avançada, mantinha conexões importantes na sociedade carioca. Ela havia acompanhado a evolução culinária de Maria ao longo dos anos e, secretamente, considerava sua cozinheira a melhor chefe que já havia conhecido. Maria, minha querida, disse Dona Helena numa tarde de quinta-feira, você vai comigo ao evento gastronômico no sábado. Dona Helena, a senhora está brincando comigo, respondeu Maria, secando as mãos no avental. Aquilo ali não é lugar para gente como eu. Besteira! Você cozinha melhor que qualquer um desses chefes famosos. É hora de o mundo saber disso. Maria tentou argumentar, mas conhecia Dona Helena tempo suficiente para saber que, quando a patroa decidia alguma coisa, não havia força no mundo capaz de fazê-la mudar de ideia. 2 dias depois, ela se encontrava no banco de passageiro do Mercedes de Dona Helena, vestindo o único vestido social que possuía, um modelo azul marinho simples que havia comprado para o casamento da filha 5 anos antes. O Grand Hotel Copacabana Palace parecia um palácio de conto de fadas para os olhos de Maria. O hall de entrada era uma sinfonia de mármores, cristais e dourados que refletiam a luz em 1000 direções diferentes. Homens de smoking e mulheres em vestidos que custavam mais que um carro popular circulavam elegantemente, conversando em tom baixo sobre vinhos raros e técnicas culinárias sofisticadas. Maria sentia-se completamente deslocada. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, pareciam enormes demais. Seus sapatos, embora bem cuidados, faziam um barulho que lhe parecia ensurdecedor contra o piso de mármore. Ela tentava acompanhar o passo firme de Dona Helena, que cumprimentava conhecidos com a naturalidade de quem pertencia àquele mundo há décadas. Helena, querida! Exclamou uma mulher loira de uns 50 anos, aproximando-se com um sorriso que parecia colado no rosto. Que alegria vê-la aqui! E quem é sua acompanhante? Esta é Maria das Graças, respondeu Dona Helena com orgulho evidente na voz. A melhor chefe que você já terá o prazer de conhecer. A mulher loira, que se apresentou como Patrícia Vasconcelos, crítica gastronômica do jornal O Globo, deu uma risadinha que soou mais como um latido. Chefe! Quintessência! De qual restaurante? Ela é chefe particular, respondeu Dona Helena, e Maria sentiu o rosto queimar de vergonha. Sabia que Dona Helena estava tentando protegê-la, mas a verdade era que ela era apenas uma cozinheira doméstica, por mais talentosa que fosse. Ah, entendo, disse Patrícia, e o tom deixava claro que ela havia compreendido exatamente a situação. Que peculiar! Palavra se espalhou rapidamente pelos corredores elegantes do hotel. A Helena trouxe a empregada e está dizendo que é chefe. Você viu a mulher de vestido azul? Aparentemente é chefe, mas olha só as mãos dela.
Que situação mais constrangedora para a pobre Helena! Maria percebeu os olhares, escutou os cochichos, sentiu o peso do julgamento silencioso que pairava sobre ela como uma nuvem pesada. Várias vezes quis pedir para Dona Helena que fosse embora, mas algo em seu íntimo, talvez o mesmo instinto que a guiava na cozinha, disse para ela resistir e ficar. O salão principal do evento era ainda mais impressionante. Mesas redondas acomodavam grupos de 8 pessoas cada, e no centro do ambiente havia sido montada uma cozinha de demonstração completa, com fornos profissionais, cooktops de indução e todos os utensílios imagináveis. Era ali que os chefes convidados apresentariam suas criações ao vivo, explicando técnicas e compartilhando segredos de suas respectivas culinárias. Alexandre Bernardino foi o primeiro a se apresentar. Alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso confiante, ele comandava a atenção da plateia com a facilidade de um maestro regendo uma orquestra. Sua especialidade eram os chamados pratos desconstruídos, versões sofisticadas e reformuladas de comidas tradicionais brasileiras. Esta noite, anunciou ele com voz impostada, prepararei uma releitura contemporânea da nossa humilde feijoada. Utilizarei pernil de cordeiro confitado em gordura de pato por 12 horas, linguiça artesanal defumada com madeira de carvalho francês, e um feijão preto selecionado grão por grão, cozido em caldo de ossos bovinos reduzido por 24 horas. A plateia sussurrou impressionada. Maria, no entanto, franziu o senho. Na sua experiência, feijoada era sobre simplicidade, sobre ingredientes honestos se unindo em harmonia perfeita. O que Alexandre estava descrevendo soava mais como um exercício de ego do que como comida de verdade. O chefe continuou sua apresentação, explicando cada passo com terminologia técnica que soava impressionante, mas que, para Maria, parecia desnecessariamente complicada. Quando finalmente serviu pequenas porções de sua feijoada desconstruída, que consistia em pequenos cilindros de feijão moldado, fatias de carne dispostas artisticamente e microverdes decorativos, a reação foi de aprovação educada. Maria provou discretamente quando o prato chegou à sua mesa. O sabor era correto, tecnicamente perfeito. Mas faltava alma, faltava aquela qualidade indefinível que transformava uma refeição em uma experiência memorável. Era como escutar uma música tocada por um computador. Todas as notas estavam no lugar certo, mas algo essencial estava ausente. Isabela Montenegro foi a segunda chefe a se apresentar. Italiana naturalizada brasileira, ela havia estudado em Paris e trabalhado nos melhores restaurantes da Europa antes de abrir seu próprio estabelecimento em São Paulo. Sua especialidade eram fusões ousadas entre a culinária mediterrânea e ingredientes amazônicos. Vou preparar um risoto de quinoa andina com redução de açaí e lâminas de pirarucu curado, explicou ela, manipulando ingredientes caros com movimentos precisos e calculados. A técnica é baseada no método tradicional italiano, mas incorpora elementos da nossa biodiversidade tropical para criar uma experiência gustativa única. Novamente, a plateia reagiu com admiração. Maria observava atentamente, mentalmente anotando técnicas e combinações. Ela reconhecia o talento e a perícia técnica de Isabela, mas não conseguia deixar de pensar que toda aquela sofisticação às vezes distanciava a comida de sua função primordial, nutrir e satisfazer. Foi então que Patrícia Vasconcelos, a crítica gastronômica que havia conhecido Maria na entrada, se levantou durante o intervalo entre apresentações. Gostaria de propor algo diferente para animar nossa noite, disse ela, com um sorriso que Maria imediatamente desconfiou. Nossa anfitriã, Helena, nos trouxe uma convidada muito especial. Aparentemente, temos uma chefe entre nós que ainda não se apresentou. Todos os olhares se voltaram para a mesa onde Maria estava sentada. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Dona Helena segurou sua mão por baixo da mesa e sussurrou: "Você consegue, minha querida." "Que tal darmos a oportunidade para nossa nova amiga mostrar seus talentos?" continuou Patrícia, e agora estava claro que aquilo era uma armadilha cruel, um entretenimento sádico disfarçado de cortesia. Murmúrios se espalharam pelo salão. Alguns risos abafados. Alexandre Bernardino e Isabela Montenegro trocaram olhares divertidos, como se estivessem prestes a assistir a um espetáculo cômico. Maria sentiu vontade de sair correndo. Seus anos de experiência na cozinha de nada serviam naquele momento. Ali ela era apenas uma intrusa em um mundo que não era seu, prestes a ser humilhada publicamente para entretenimento de pessoas que nunca precisaram se preocupar de onde viria a próxima refeição. Mas então ela pensou em sua mãe, que havia morrido quando Maria tinha 15 anos, mas não antes de ensinar à filha que dignidade não vinha de diplomas ou títulos, mas da qualidade do trabalho e do amor colocado em cada gesto. Pensou nos seus irmãos, que ela havia criado com comida feita com suas próprias mãos.
Pensou em todos os patrões que, ao longo dos anos, haviam elogiado sua cozinha com lágrimas nos olhos, dizendo que ela lhes trazia de volta memórias preciosas de infância. Maria se levantou lentamente. Eu aceito, disse ela, e sua voz, embora trêmula no início, ganhou firmeza conforme continuava. Mas preciso usar ingredientes com os quais estou acostumada a trabalhar. Patrícia riu. Claro, querida. O que você precisa? Frango, alho, cebola, tomate, pimentão, arroz, feijão preto, farinha de mandioca, linguiça calabresa comum, bacon e, se tiverem, gostaria de um pouco de couve. O murmúrio no salão cresceu. Eram ingredientes básicos, do tipo que qualquer dona de casa brasileira teria em casa. Nada de quinoa andina, nada de reduções sofisticadas, nada de técnicas moleculares. Isso é tudo? Perguntou Isabela Montenegro, sem conseguir esconder o divertimento na voz. É tudo, confirmou Maria. 20 minutos depois, os ingredientes solicitados estavam dispostos na bancada da cozinha de demonstração. Maria se dirigiu ao centro do salão, tirou o blazer que havia pedido emprestado a Dona Helena, arregaçou as mangas da blusa e amarrou os cabelos com um elástico que tirou do pulso. Pela primeira vez desde que havia chegado ao hotel, ela se sentia em casa. Maria começou com movimentos que eram pura memória muscular. Suas mãos não tremiam mais enquanto ela lavava o arroz, escutando o som da água turva sendo despejada fora até que finalmente saísse cristalina. Colocou o feijão de molho em água quente, um truque que havia aprendido da mãe para acelerar o cozimento sem perder a textura. Enquanto trabalhava, ela não falava para a plateia. Não explicava técnicas, não mencionava temperaturas exatas ou tempos precisos de cozimento. Ela simplesmente cozinhava, da mesma forma que cozinhava há mais de 30 anos. Primeiro, ela dourou o bacon em uma panela pesada, deixando que a gordura se derretesse lentamente e perfumasse todo o ambiente. O cheiro familiar se espalhou pelo salão elegante, e algumas pessoas na plateia involuntariamente fecharam os olhos, transportadas por memórias de infância. Em seguida, ela refogou a cebola picada em cubos pequenos e uniformes, não porque havia aprendido em algum curso, mas porque décadas de experiência lhe haviam ensinado que era assim que se extraía o máximo de sabor. O alho veio depois, dourado apenas o suficiente para liberar seus óleos essenciais sem amargar. Maria temperou o frango com sal, pimenta e um pouco de suco de limão, depois o dourou na mesma panela onde havia refogado os aromáticos. O barulho do chiado quando a carne tocou o metal quente era música para seus ouvidos. Cada movimento era preciso, cada timing era intuitivo. O tomate foi adicionado em seguida, junto com o pimentão cortado em tiras finas. Maria sabia exatamente quando adicionar cada ingrediente, não por ter consultado um relógio, mas porque reconhecia os sinais, o cheiro que subia da panela, a cor que os ingredientes assumiam, o som que faziam enquanto cozinhavam. Enquanto o frango terminava de cozinhar, ela preparou o arroz. Não o arroz de risoto de Isabela, que requeria atenção constante e adição gradual de líquido. O arroz brasileiro tradicional, que ela havia aprendido a fazer aos 8 anos de idade e que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. O segredo, ela sabia, estava na proporção exata de água, no tempo certo de refogada inicial, e em saber quando abaixar o fogo e deixar que o vapor terminasse o trabalho. Era uma dança delicada entre ingrediente, tempo e temperatura que não podia ser ensinada em livros, apenas vivida e sentida. O feijão preto borbulhava em uma panela separada. Maria havia adicionado alguns pedaços de bacon, uma folha de louro e uma pitada de cominho, não muito, apenas o suficiente para dar profundidade ao sabor sem dominá-lo. Ela provou o caldo e adicionou sal aos poucos, esperando que cada pitada se incorporasse antes de decidir se precisava de mais. A linguiça calabresa foi dourada rapidamente e adicionada ao feijão nos últimos minutos de cozimento. Maria sabia que o segredo do feijão tropeiro não estava nos ingredientes caros ou nas técnicas sofisticadas, mas no equilíbrio perfeito entre proteína, gordura e tempero, no tempo certo de cozimento que deixava os grãos inteiros mais cremosos. Por fim, ela preparou a farofa. Dourou a farinha de mandioca em uma frigideira seca, mexendo constantemente com uma colher de pau até que ganhasse uma cor dourada uniforme e um aroma que transportava qualquer brasileiro de volta à infância. Adicionou alguns cubos de bacon crocante e folhas de couve cortadas em tiras finas, que murcharam rapidamente no calor residual da farinha. Durante todo o processo, que durou cerca de 40 minutos, o salão havia ficado progressivamente mais silencioso. As conversas paralelas cessaram, os risos irônicos morreram nas gargantas, e até mesmo Patrícia Vasconcelos parou de fazer comentários sarcásticos. Havia algo hipnotizante na forma como Maria trabalhava. Seus movimentos eram econômicos e precisos,
sem desperdício de energia ou ingredientes. Ela não consultava relógios nem termômetros, mas sabia instintivamente quando cada elemento estava pronto. Era como assistir a uma artesã trabalhando em sua oficina, cada gesto carregado de décadas de experiência e amor pelo ofício. O aroma que se espalhava pelo salão era diferente de tudo que havia sido servido naquela noite. Não era sofisticado ou inusitado. Era honesto, familiar, reconfortante. Era o cheiro de casa, o cheiro de família reunida ao redor da mesa, o cheiro de amor transformado em alimento. Quando Maria finalmente terminou, ela havia preparado porções suficientes para toda a plateia. Frango ensopado com legumes, arroz branco soltinho, feijão tropeiro e farofa crocante. Nada que não pudesse ser encontrado em qualquer restaurante de beira de estrada do interior brasileiro. Ela serviu os pratos em louça simples, sem decoração elaborada ou arranjos artísticos. A comida falava por si só, cores vibrantes e naturais, texturas que convidavam a primeira garfada, aromas que despertavam memórias esquecidas. O primeiro a provar foi Alexandre Bernardino. Ele pegou o garfo com certo ceticismo, como se estivesse fazendo um favor. Levou um pedaço de frango à boca, mastigou lentamente, e então parou. Sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram ligeiramente, as sobrancelhas se ergueram em surpresa genuína. Ele pegou outro pedaço, desta vez acompanhado de arroz e feijão. Depois outro. E outro. Isabela Montenegro observava o colega com curiosidade crescente. Quando chegou sua vez de provar, a reação foi ainda mais dramática. A chefe italiana, acostumada aos sabores refinados da alta gastronomia mundial, fechou os olhos na primeira garfada e deixou escapar um gemido quase inaudível de prazer. Um por um, os convidados do evento provaram a comida de Maria. E um por um, suas expressões mudavam da condescendência inicial para algo próximo do êxtase culinário. O crítico gastronômico do jornal Folha de São Paulo, homem sisudo que raramente demonstrava emoção, pegou sua segunda porção sem pedir licença. A sociolite que havia cochichado sobre as mãos de trabalhadora de Maria estava devorando o prato com uma voracidade que beirava o constrangimento. Patrícia Vasconcelos, a crítica que havia orquestrado toda aquela situação como uma humilhação pública, ficou em silêncio absoluto depois da primeira garfada. Ela continuou comendo, mas agora seus olhos evitavam os de Maria, como se estivesse envergonhada. O silêncio no salão era ensurdecedor. Apenas o som discreto de talheres contra a louça quebrava a quietude quase religiosa que havia se instalado no ambiente. Foi então que começaram as lágrimas. Primeiro, uma senhora elegante de uns 70 anos, que chorava silenciosamente enquanto comia, limpando os olhos com um guardanapo de linho bordado. Depois, um empresário robusto que tentava disfarçar o fato de estar emocionado, mas cujos ombros tremiam ligeiramente a cada garfada. "Meu Deus!" murmurou alguém. "Isso me lembra da comida da minha avó." "Há quanto tempo não sinto esse sabor?" disse outra pessoa. "É como se eu fosse criança de novo." As vozes começaram baixas, quase sussurros, mas gradualmente ganharam volume conforme as pessoas percebiam que não estavam sozinhas em suas reações emocionais. Um senhor de uns 80 anos, que havia sido apresentado como dono de uma das maiores redes de restaurantes do país, se levantou lentamente de sua cadeira. Suas mãos tremiam, não de idade, mas de emoção. "Em 50 anos de gastronomia", disse ele, com voz embargada, "provei comidas em todos os cantos do mundo. Estive nos melhores restaurantes de Paris, Londres, Tóquio. Comi pratos que custavam mais que um salário mínimo." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Maria. "Mas nunca provei algo que me tocasse tão profundamente quanto isto." A declaração foi seguida por um murmúrio de concordância que se espalhou pelo salão como uma onda. Alexandre Bernardino se levantou também. O chefe estrelado, que havia iniciado a noite com arrogância evidente, agora parecia pequeno e humilde. "Eu passei os últimos 20 anos da minha vida tentando impressionar as pessoas", disse ele. "Criando pratos cada vez mais elaborados, usando ingredientes cada vez mais exóticos, desenvolvendo técnicas cada vez mais complicadas." Ele olhou para seu próprio prato, onde ainda restavam algumas garfadas da feijoada desconstruída que havia preparado horas antes e que agora parecia fria e sem vida. "Eu esqueci que comida não é sobre impressionar. É sobre nutrir. É sobre amar. É sobre conectar pessoas." Isabela Montenegro assentiu vigorosamente. "Quando eu era pequena, na Itália", disse ela, "minha nona cozinhava assim. Com amor, não com técnica. Com ingredientes simples, não com molecular gastronome. Eu passei anos estudando para me tornar chefe, mas esqueci o mais importante.
Ela se virou para Maria. Você me lembrou porque comecei a cozinhar. As declarações continuaram. Críticos gastronômicos admitiam que haviam perdido contato com a essência da boa comida. Chefes famosos reconheciam que, em sua busca pela sofisticação, haviam se afastado dos princípios básicos que tornavam uma refeição memorável. Maria escutava tudo em silêncio, ainda não conseguindo acreditar completamente no que estava acontecendo. Durante toda a sua vida, ela havia sido apenas a cozinheira, a pessoa invisível que preparava comida para outros se divertirem. Agora, de repente, ela era o centro das atenções de algumas das pessoas mais influentes do mundo gastronômico brasileiro. Como você consegue esse sabor? Perguntou uma chefe jovem que havia aberto um restaurante badalado em Ipanema. Qual é seu segredo? Maria sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao hotel. Não tem segredo, disse ela. Tem amor. Tem paciência. Tem respeito pelo ingrediente e pela pessoa que vai comer. Mas as técnicas, insistiu a jovem chefe. Técnica a gente aprende fazendo, respondeu Maria. Todo dia, por anos e anos. Errando e acertando. Prestando atenção no que a comida está tentando te dizer. Ela olhou ao redor do salão, vendo todas aquelas pessoas importantes pendendo de suas palavras. Vocês querem saber qual é a diferença entre minha comida e a comida de vocês? Perguntou ela. Vocês cozinham para impressionar. Eu cozinho para alimentar. Vocês pensam em críticas e estrelas Michelin. Eu penso na pessoa que está com fome do outro lado da mesa. O silêncio que seguiu suas palavras não era desconfortável. Era reflexivo, carregado de reconhecimento e, talvez, de um pouco de vergonha. Patrícia Vasconcelos se levantou lentamente. A crítica gastronômica que havia orquestrado toda aquela situação como uma forma de entretenimento cruel agora parecia profundamente constrangida. Eu preciso pedir desculpas, disse ela, com voz baixa. Eu pensei que seria divertido colocar você em uma situação embaraçosa. Eu estava errada. Completamente errada. Maria a olhou com expressão serena. Não precisa pedir desculpas. A senhora me deu a chance de mostrar o que eu sei fazer. Eu que agradeço. A generosidade da resposta apenas aumentou o constrangimento de Patrícia, mas também evidenciou a diferença fundamental entre as duas mulheres. Uma havia passado a vida criticando e julgando, a outra havia passado a vida criando e nutrindo. O dono da rede de restaurantes se aproximou de Maria. Eu gostaria de fazer uma proposta, disse ele. Que tal abrir um restaurante? Eu financio tudo. Você escolhe o local, o cardápio, a equipe. Só peço que mantenha essa autenticidade. Outras ofertas se seguiram. Convites para participar de programas de televisão, propostas de parcerias, pedidos para dar aulas de culinária. Em questão de minutos, Maria havia passado de uma simples cozinheira doméstica para uma das pessoas mais procuradas do cenário gastronômico brasileiro. Mas ela apenas sorriu e balançou a cabeça. Eu agradeço todas as ofertas, disse. Mas eu já tenho meu lugar. Cozinho para Dona Helena há 15 anos, e ela ainda precisa de mim. Dona Helena, que havia assistido a toda a transformação com lágrimas de orgulho nos olhos, se levantou e abraçou Maria. Minha querida, sussurrou em seu ouvido, você sempre foi uma chefe. Hoje apenas mostrou isso para o mundo. A noite terminou de uma forma que ninguém havia antecipado. Em vez das discussões pomposas sobre tendências gastronômicas internacionais, as conversas giraram em torno de memórias afetivas ligadas à comida. Pessoas compartilharam histórias sobre as avós que cozinhavam, sobre pratos da infância que nunca mais conseguiram reproduzir, sobre como haviam se afastado dos sabores simples e honestos em busca de experiências cada vez mais elaboradas. Alexandre Bernardino pediu a receita do tempero do frango. Isabela Montenegro queria saber como Maria conseguia deixar o feijão com aquela cremosidade perfeita. Críticos gastronômicos famosos anotavam dicas sobre pontos de sal e timing de cozimento como se fossem estudantes no primeiro dia de aula. Quando Maria finalmente saiu do hotel, já eram quase 2 da manhã. O evento que deveria ter durado até meia-noite se estendeu porque ninguém queria ir embora. As pessoas continuavam conversando, pedindo mais detalhes sobre técnicas de cozimento, compartilhando experiências e, principalmente, redescobrindo o prazer simples de uma boa comida. No carro, durante o trajeto de volta para casa, Dona Helena não parava de falar sobre como se sentia orgulhosa. Você viu a cara daquela Patrícia quando provou sua comida? E o Alexandre, meu Deus, parecia que tinha visto um fantasma. Maria sorria, mas sua mente já estava no dia seguinte. Dona Helena acordava sempre às 7 da manhã e gostava de tomar café da manhã às 8 em ponto.
Pão francês torrado na chapa, café coado na hora, ovos mexidos com queijo, nada muito sofisticado, mas feito com o mesmo amor e atenção que ela havia demonstrado naquela noite para uma plateia de 100 pessoas. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou rapidamente pelos círculos gastronômicos. Vídeos amadores do evento circularam nas redes sociais, mostrando Maria cozinhando com a naturalidade de quem estava em sua própria cozinha e a reação emocionada da plateia. Jornalistas gastronômicos procuraram Maria para entrevistas. Programas de televisão fizeram convites. Editoras quiseram publicar um livro de receitas. Mas Maria recusou todas as ofertas com a mesma serenidade com que havia enfrentado o desafio naquela noite. Meu lugar é na cozinha, ela dizia. Não no palco. Alexandre Bernardino fechou seu restaurante estrelado por 3 meses para repensar sua abordagem culinária. Quando reabriu, o cardápio havia mudado completamente. Saíram os pratos desconstruídos e as técnicas moleculares. Entraram versões refinadas mas honestas da comida brasileira tradicional. O restaurante nunca esteve tão cheio. Isabela Montenegro voltou para a Itália para passar um tempo com sua nona, aprendendo novamente as receitas que havia abandonado em favor da alta gastronomia. Quando retornou ao Brasil, abriu uma pequena trattoria familiar que rapidamente se tornou um dos lugares mais disputados de São Paulo. Patrícia Vasconcelos escreveu uma coluna emocionada sobre a noite, intitulada A Chefe que me ensinou a comer de novo. O texto se tornou viral e foi republicado em dezenas de veículos de comunicação. Ela nunca mais escreveu uma crítica maldosa, focando em destacar os aspectos positivos dos restaurantes que visitava. O evento Sabores de Elite continuou acontecendo anualmente, mas com uma mudança fundamental. Além dos chefes famosos, sempre havia um espaço reservado para cozinheiros anônimos, pessoas como Maria que, sem diplomas ou reconhecimento formal, mantinham viva a verdadeira essência da boa cozinha. Maria das Graças voltou à sua rotina normal, mas algo havia mudado. Não externamente, ela continuava acordando cedo, preparando as refeições de Dona Helena, cuidando da casa com o mesmo carinho de sempre. A mudança foi interna. Ela finalmente compreendeu que o que fazia não era apenas trabalho doméstico. Era arte. Era amor transformado em alimento. Era uma forma de cuidar das pessoas que transcendia qualquer título ou reconhecimento formal. E quando jovens chefes famosos apareciam na porta de sua casa, pedindo para aprender com ela, Maria os recebia na cozinha simples de Dona Helena e ensinava as mesmas lições que havia aprendido décadas antes. Que a verdadeira gastronomia não estava nos ingredientes caros ou nas técnicas sofisticadas, mas na capacidade de transformar ingredientes simples em momentos de felicidade. Comida é afeto, ela dizia para seus improváveis alunos, enquanto os ensinava a reconhecer o ponto certo do refogado pelo cheiro, a sentir a textura ideal da massa pelo toque, a saber quando o tempero estava equilibrado apenas provando. Vocês podem ter todos os diplomas do mundo, podem conhecer todas as técnicas francesas, podem usar os ingredientes mais exóticos do planeta. Mas se não cozinharem com amor, a comida nunca vai tocar a alma de ninguém. Um ano depois do evento no Copacabana Palace, Maria recebeu um telefonema inesperado. Era o prefeito da cidade, convidando-a para ser consultora de um projeto de valorização da culinária regional. Queriam que ela ajudasse a treinar cozinheiras de comunidades carentes, ensinando-as a transformar ingredientes locais em pratos que pudessem ser comercializados. Pela primeira vez, Maria aceitou uma proposta que a tiraria de sua rotina. Não pelos holofotes ou pelo dinheiro, a proposta incluía uma bolsa modesta, mas porque viu ali uma oportunidade de multiplicar o que sabia, de ensinar outras mulheres como ela que era possível encontrar dignidade e orgulho no ato de cozinhar. O projeto foi um sucesso estrondoso. As receitas desenvolvidas por Maria e suas alunas se tornaram marca registrada dos restaurantes locais. Turistas vinham de outros estados especificamente para experimentar a comida da chefe Maria, como ela havia ficado conhecida, embora continuasse preferindo ser chamada apenas de Maria. Dona Helena, então com 83 anos, acompanhava tudo com orgulho maternal. Eu sempre soube que você era especial, dizia ela. Só estava esperando você descobrir isso também. A história de Maria das Graças se tornou lenda nos círculos gastronômicos brasileiros. Não pelos prêmios que ganhou, ela nunca quis nenhum, nem pelos restaurantes que abriu, ela nunca abriu nenhum. Sua lenda cresceu porque ela provou algo que muitos haviam esquecido, que a verdadeira excelência culinária não vem de escolas caras ou ingredientes exóticos, mas do amor genuíno pela arte de alimentar pessoas. Em entrevistas raras que concedia, sempre na cozinha de Dona Helena, Maria repetia a mesma mensagem. Não importa se você cozinha para uma pessoa ou para 100. Não importa se você usa caviar ou feijão. O que importa é o carinho que você coloca no prato. Porque as pessoas sentem. Sempre sentem.
Anos mais tarde, quando Maria já tinha 50 anos e cabelos grisalhos, jovens chefes ainda faziam peregrinações até sua casa para aprender com ela. Eles chegavam cheios de teorias e técnicas revolucionárias, e saíam de lá com cadernos cheios de anotações sobre pontos de sal, tempos de refogado e, principalmente, sobre a importância de cozinhar com o coração. A revolução gastronômica que Maria iniciou naquela noite no Copacabana Palace não foi uma revolução de técnicas ou ingredientes. Foi uma revolução de propósito. Ela lembrou a todo um setor da economia que havia perdido o rumo que comida, antes de ser negócio, arte ou status, é amor servido em um prato. E talvez tenha sido essa a maior lição de todas, que às vezes as maiores transformações vêm não daqueles que gritam mais alto ou que têm mais diplomas, mas daqueles que simplesmente fazem seu trabalho com amor, dia após dia, até que alguém finalmente pare para prestar atenção ao milagre silencioso que sempre esteve acontecendo bem debaixo de nossos narizes. Maria das Graças nunca deixou de ser cozinheira. Mas naquela noite de sábado, em um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro, ela provou que ser cozinheira, verdadeiramente cozinheira, é uma das profissões mais nobres do mundo. Porque cozinheira de verdade não apenas alimenta corpos, alimenta almas. E isso, nenhuma escola do mundo pode ensinar. Só a vida, só o amor, só os anos dedicados ao sagrado ato de transformar ingredientes simples em felicidade.